João 19:30. Achou? Vamos lá, Zorro e os demais. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Aí está escrito espírito com letra minúscula, né? A Bíblia, quando está escrito com espírito com letra minúscula, se refere ao espírito humano. Quando é com letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo. Então ele inclinou o espírito dele, ou seja, morreu. Só esse versículo. Jesus pendurado na cruz, depois de ter passado pelo rei Herodes, pelo governador Pilatos, né, mais precisamente cônsul Pilatos, foi enviado a Herodes. Herodes enviou a Pilatos. Primeiro, foi enviado a Herodes, Jesus. Herodes não achou nada de erro em Jesus e enviou o governador, para o governador decidir. O governador Pilatos olhou para Jesus e escutou tudo, não achou nada de pecado, de erro, nada que levasse Jesus à condenação de morte de cruz. Mandou-o de volta levarem Jesus para Herodes. Herodes deu mais uma pesquisada, não achou nada. Mandou-o de volta para Pilatos. Pilatos não achou nada. E aí foi quando, eu só estou trazendo isso, todo mundo já escutou isso, ou no mínimo já leu, ou no mínimo já escutou, não é verdade? Pilatos, então, naquele vai e vem, ele leva Jesus até um palco, e lá na frente daquele palco tem uma imensa multidão que gritava: crucifica Jesus, não é isso? Só para lembrar, aquela multidão é a mesma multidão, por isso que eu me alegro o coração de ser perseguido e rejeitado, porque Jesus não fez absolutamente nada de errado e ele era. Aquela multidão que estava mandando: mata Jesus, solta Barrabás, era a mesma multidão que seguia Jesus, que foi curada, que paralíticos andaram, que cegos enxergaram, pessoas doentes, pessoas endemoniadas foram libertas. É as mesmas pessoas que receberam, que andavam junto com Jesus. For ler a história de Jesus, por onde ele andava, a Bíblia diz, ia junto com ele uma multidão. E quando a Bíblia se refere à multidão, é no mínimo 1000 pessoas, conforme os estudos. Então todas aquelas pessoas presenciaram quem era Jesus, e elas foram diante de Pilatos e disseram: mata Jesus. Não aceitaram que Jesus era o Salvador. Nos dias de hoje, da mesma forma, não há Pilatos, não há Herodes, mas há Jesus. Há Jesus junto com a igreja dele, que sou eu e você que está aí. O mundo, da mesma forma, nos dias de hoje, do século XXI, rejeita Jesus. Quer um exemplo? Faz um mês que eu convido pessoas, claro que a gente está passando por uma pandemia e tal, isso é compreensível. Faz um mês que a gente investe, faz um mês a gente investiu em carro-som, em panfletagem sexta-feira. Passou no mínimo umas 50 pessoas dizendo, quase chorando: eu vou vir porque eu preciso de Deus. E não estou falando delas, estou trazendo um exemplo. São pessoas que estão crucificando Jesus. E eu alegro o meu coração porque vocês estão aqui. Porque vocês, ao contrário de crucificar a Jesus e mandar matar, vocês estão ressuscitando ele no coração. Da forma de vocês, da fé da Lisiane, da fé da Kelly, da fé de todos nós aqui, estamos ressuscitando Cristo no nosso interior. Ao contrário do que o mundo faz. Então me alegra o coração, porque se Jesus passou isso, mas eu tenho muito mais para passar ainda, mas tem que resistir. E Jesus diz: olha, se vocês querem me seguir, na Bíblia, as palavras de Jesus, ele fala: se vocês querem me seguir, pega a tua cruz e me siga. Quando Jesus diz assim, ó, pega a tua cruz, tá vendo que aqui tem uma cruz, né? Também? Se alguém não tá vendo, né? Bonitinha, mas não tem aquela imagem de Jesus aqui pendurado. Por quê? Porque Jesus já ressuscitou, ele saiu da cruz, ele não está mais na cruz. Por isso que eu só boto a cruz. Então, o mundo, ele
mandou matar Jesus, mandou aquele povo, disse, olha, solta Barrabás. Barrabás, só para te entender, Barrabás era um assassino, estuprador, tinha matado várias pessoas, roubado várias casas. Barrabás era um dos maiores ladrões que existia naquela época. Todo mundo já ouviu falar de Barrabás? Outro dia até eu falei, por isso que Jesus foi tão esticado na cruz, né? Aquela ceninha do filme que tu vê eles puxando o braço de Jesus e pregando na cruz, né? As pernas. Aquilo é verdade. Por quê? Porque aquela cruz que Jesus foi pregado era a cruz que foi feita para Barrabás. Barrabás era um baita de um homem, enorme, alto, grande. Eu não estou inventando isso, tá? A Bíblia fala esses detalhes, não, mas a Bíblia grega fala, eu já estudei isso. Então, a cruz foi projetada como enorme de um homem, foi lá, Jesus, e botaram naquela cruz grande. Eu também costumo dizer, quem crê aqui que Jesus morreu por nós na cruz? Todos nós cremos, né? Mas se tem uma pessoa que tem certeza que Jesus morreu na cruz por ele, foi Barrabás. E ele não tem dúvida, né? Então a cruz, ela era enorme. Jesus sofreu, Jesus morreu de falta de ar. Jesus não morreu por perca de sangue ou por dor, Jesus morreu por falta de ar. Então, o povo seguiu Jesus na morte de cruz e dizia, mata, crucifica. Os guardas cravaram a espada. E neste momento aqui, depois de passar por tudo isso, Jesus olha para todos que estavam na volta e diz, quando pois Jesus tomou o vinagre, porque ele tinha dito que tinha sede, ele disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Por que eu nem ia trazer isso na inauguração? Minha esposa sabe que não era isso, mas Deus me tocou a trazer isso. Este ato aqui de inclinando a cabeça e rendeu o espírito, isso aqui é o centro da Bíblia. Toda a Bíblia foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, mas esse texto aqui é o centro da Bíblia. Por quê? Porque Deus, o Criador de todas as coisas, lá no início de Gênesis, não precisa abrir, Ele formou todas as coisas, Ele criou tudo, formou o homem, formou a mulher, formou os animais, formou o jardim do Éden. O homem tinha liberdade de andar por um lado e outro, inclusive nu, formou todas as coisas. A Bíblia diz que Deus descia até o jardim do Éden e conversava com Adão e Eva todos os dias. Isso acabou. Quem vê que Deus descendo para conversar com nós? Acabou. Por quê? Porque desde o começo o homem começou a virar as costas para Deus. Desde o começo. Deus formou todas as coisas. Chegou um certo momento que Deus começou a se arrepender de ter feito o homem. E aí o que aconteceu? Deus falou com um certo homem chamado Noé e disse o negócio seguinte: pega os teus 3 filhos, tua mulher, um casal de cada animal, faz um enorme barco. Estou falando uma mentira aqui, todo mundo já conhece isso, não é verdade? Faz um enorme barco, coloca os animais, casal de cada animal, a tua família, porque eu vou mandar água sobre a terra. 40 dias e 40 noites, não é isso que a Bíblia diz? Encheu de água a terra. O que aconteceu? Deus viu que o mundo estava completamente perverso, ninguém adorava mais a Deus. Deus nos criou unicamente para a gente adorar Ele. Deus não fez a mim e a ti para nada além de que a gente, claro, conquistar bens, conquistar coisas materiais, a gente tem que trabalhar, não cai do céu, mas Deus nos criou para adorar a Ele. Deus nos criou como adoradores. E às vezes a gente chega num lugar como este, ou em qualquer outra igreja, ou numa igreja católica, enfim, não importa, e a gente esquece de adorar a Deus. A gente chega olhando como é que está, só falta eu cair em cima da taça. A gente chega olhando como é que está a roupa de um modo geral, não estou falando de nós aqui, né? Mas de um modo geral. A gente chega olhando
Como é que está a roupa do fulano de tal? Olha só o brinco. Aquela mulher fez chapinha. Diz por aí que uma mulher, quando se arruma bem, se arruma para outra mulher, né? Nunca é para o marido, e sim sempre para outra mulher. Não sei se é verdade isso, né? Vou conversar com a minha quando chegar em casa. Mas ninguém chega num ambiente como esse e diz: olha, Deus, obrigado por esta igreja. Ninguém, quando está se arrumando, e aí sem demagogia, eu me arrumo para Deus, não é para minha mulher, para vir na igreja. Quando eu vou passear num shopping sem dinheiro, só para olhar vitrine, né? Ou comer um daqueles sorvetinhos caros para Dedéu, eu me arrumo para ela. Mas quando eu venho na igreja, eu me arrumo para Deus. Mas a gente não faz de um modo geral, repito, não estou falando de nós aqui, mas de um modo geral. O homem e a mulher, num dia de culto, não tomam um banho e botam roupa dizendo: olha, Deus, eu estou me arrumando, eu estou dando uma graxa no meu sapato, eu estou pedindo para minha esposa passar minhas calças com um frisinho, porque eu quero ir na tua casa e entrar bonito e lindo, cheiroso, para te adorar. Mas de um modo geral as pessoas fazem isso umas para as outras. Daí não é o caso aqui. Daqui a pouco alguém tocando uma bateria, tem um lá que quer tocar, olha, mas eu faço melhor. Mas não vem para adorar a Deus, fica olhando o outro que está tocando. Ou um violão, não, eu toco melhor, eu canto melhor. Mas isso não funciona no reino de Deus. Deus não recebe. Por isso que na Bíblia Deus diz assim para nós: eu procuro adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, em espírito humano e em verdade no meu coração. Senão não recebe. Não recebe. A igreja pode ficar emocionada com um embalo, com um louvor, mas Deus não está recebendo. O troço está ficando só aqui. Porque ele olha para o meio da igreja: mas o fulano está fazendo. Aí não é o caso. E o outro aqui na bateria, não é o caso, né? O outro aqui na bateria, sabendo que tem um outro lá que toca a bateria, eu vou fazer para ele ver que eu faço melhor. Eu vou tocar para o outro ver que eu faço melhor. Deus não recebe, fica aqui. A igreja se alegra com a emoção, Deus não recebe. Então por que eu estou trazendo isso? Porque essa passagem que a gente leu é o centro. Jesus morreu por nós. É o centro de todas as coisas. Deus formou tudo, acabou com tudo através do dilúvio. E a Bíblia diz que Deus falou para Noé quando as águas começaram a baixar: Noé, quando tu botar o teu pé em terra, antes de tu cuidar da tua família, aí é algo espiritual isso. Não estou dizendo para no século 21 a gente deixar de lado a família, não é isso. Eu estou falando a nossa vida com Deus, amém? Dá para entender? Deus disse para Noé: quando tu botar teu pé na terra, deixa de lado a tua família, pega um altar. E aí, obviamente, eu acredito que o altar seria de pedra, já que não tinha acabado tudo, né? Pega, faz um altar e me adora. Porque eu acabei com tudo. Porque o homem não me adorava mais, o homem estava me ignorando. Só que eu sou Deus, eu criei todas as coisas, eu formei todas as coisas. Então, a primeira coisa, cria um altar para me adorar. Leva a tua família para me adorar. Isso é um princípio de Deus para nós. Sabe? Isso é sério. E aí Noé fez isso e começou a procriar, começou a ter povo de novo. Queridos, continua a mesma coisa. Ninguém adorava Deus, ninguém buscava Deus, e Deus olhando lá de cima: mas e agora o que eu vou fazer? Eu já acabei com todo mundo. E eu mesmo disse para Noé que me arrependi e nunca mais iria exterminar o mundo com água. Isso está na Bíblia, tá? Não estou contando só de carochinha. Vocês lembram disso, não lembram? Eu me arrependi, e agora o que eu vou fazer? E aí Deus pensou lá: eu tenho um único filho, chamado Jesus. E queridos, ele já tinha, porque lá no início, em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, ele falava bem assim: façamos. Ou seja, não estava sozinho. E em João 1 diz que Jesus é o verbo, e ele estava com Deus desde o princípio.
Deus falava, façamos terra, façamos água, façamos árvore, façamos isso, façamos aquilo. Jesus já estava junto. Então Deus olha e vê tudo de novo. Tudo o que Ele fez aconteceu de novo. E sabe por que acontecem essas coisas? Sabe por quê? Alguém sabe dizer por que as coisas acontecem? Enfim, Deus pede para o homem, olha, me adora. Deus não pede para uma pessoa viver dentro de uma igreja. Deus pede, me adora. Eu que te sustento, eu que faço tudo por ti. Eu que soprei o fôlego sobre ti. Tu existe porque eu permiti. E aí o homem, livre arbítrio. Deus não obriga ninguém a absolutamente nada. Ao contrário do diabo que existe. O diabo chega, Deus não. Deus fica na dele, ele lança a rede e espera o peixe vir. O diabo oprime. Continua a mesma coisa, a mesma bagunça. Do mesmo modo. Do mesmo jeito. E aí Deus lembra, meu filho. E aí Deus lança, eu estou fazendo um resumão da Bíblia até a gente chegar aqui. Deus lança Jesus através do Espírito Santo para Maria. Maria nunca tinha tido relação. Chega um anjo e diz, olha, um exemplo, tá? Fernanda, tu vai dar luz a um filho. Ué, mas como, Deus? Que eu nem coiseio, como os jovens dizem, né? Nem coiseio. Mas tu vai dar através do Espírito Santo. Deus lançou o Senhor Jesus sobre essa terra com o seguinte projeto: este vai ir à morte de cruz para que toda a humanidade se aproxime de mim. Desde o começo Deus queria o homem, quando eu falo homem, eu falo homem e mulher, humanidade, todos, perto dele. Ninguém queria. Aí Deus lança o filho dele para que o homem se aproximasse de Deus. Deus sempre desejou e sempre deseja, inclusive nesta noite que Deus deseja que eu e você que está me olhando tenha intimidade com Ele. Por exemplo, quando a Evelyn quer algo do Júnior, né, ela primeiro pensa, bom, como é que eu vou chegar no pai? Já sei o jeito dele, eu vou chegar no pai assim que deu conquista. Não é assim, Evelyn? E aí ela chega, um exemplo, né? Quem sabe no andar da carruagem da vida dela, ela nem chama de pai. Quer refri? Vai dormir agora. Mas quando ela quer algo, ela chega, pai, será? Não é assim, Evelyn? Será que o Senhor poderia me dar isso? Tudo que Deus quer de mim, de ti, é que a gente chegue nele e diga assim, ó, pai, é só isso, mas nada além disso. Deus só deseja que a gente chegue e diga, pai. E a Bíblia diz que qual pai que um filho pedindo um pão lhe dará uma pedra? Quanto mais o vosso Pai que é celestial. E aí a Bíblia está se referindo a Deus. É muito simples. Se a Evelyn tentar chegar enrolando o Júnior já vai ver. Está me enrolando. Isso é para benefício próprio dela, não. Agora se ela chegar com jeitinho, mesmo que esteja mentindo que ame, trazendo exemplo, ele vai mover o coração. Se a gente chegar com o nosso coração verdadeiro, não mentindo para o nosso Deus, ele vai ver que a gente está mentindo, mas ele vai falar com a gente. Ele vai. E ele vai nos atender. Toda oração é recebida por Deus. Toda. Ah, mas eu não sei orar. Pastor Rogério, toda oração que um ser humano fala com Deus, chega até Deus. Ah, mas por que eu já pedi tanta coisa e nunca recebi? Não sei, tem coisas que são mistérios de Deus. Será que a gente está preparado para receber? Será que a gente já está pronto para receber algo que a gente pede de Deus? Ah, mas uma pessoa que está doente para morrer, eu peço, morreu.
né? E a Bíblia diz que a nossa permanência nesta terra, o tempo de permanência nessa terra pertence a Deus. Então quando a gente pede para alguém ser curado, e às vezes e às vezes não. Mas o que importa, o maior milagre de um homem, você sabe qual é o maior milagre de um homem e de uma mulher? O maior milagre. Todo mundo sabe o que é milagre, né? Oh, não sei o que é. O maior milagre de um homem e de uma mulher é a salvação. A Bíblia diz isso. Nada supera a salvação. E aí a gente sabe o que é salvação, né? Bem? Nada supera. O maior milagre é a salvação. E aqui então Deus projeta essa vinda de Jesus. E eu vou resumir aqui, eu ia passar por outros textos. Jesus vem, Jesus cresce. Lá pelos 30 anos de vida, Jesus realiza o seu primeiro milagre, que é transformar a água em vinho. E depois disso ele ficou... Antes disso, Jesus fez tudo o que a Bíblia ordena. Foi batizado, não teve pecado. Acreditamos nisso, amém? Né? Senão, se a gente deixar de acreditar que Jesus não teve pecado, a gente pega a Bíblia e rasga, daí, né? Porque daí não tem significância nenhuma. Então, ele aos 30 anos realiza o primeiro milagre naquele casamento, água em vinho. Depois teve 3 anos realizando milagres sobre essa terra, curando paralítico, cego, enfermo, pessoas possessas, enfim, fez toda sorte de bênçãos e milagres por 3 anos. E aos 33 ele chegou neste ponto aqui que a gente leu, inclinou a cabeça, rendeu o espírito e disse: Pai, está consumado. Ou seja, está feito, acabou, não tem mais o que fazer, acabou. Eu fiz a minha parte, eu fui enviado para isso. Por isso que a Bíblia diz que Jesus foi levado ao matadouro como uma ovelha muda, sem falar. Quando prenderam Jesus, a última vez que ele falou alguma coisa foi perguntar, quando ele estava orando, e a Bíblia diz que ele estava naquele jardim orando e saindo dele tremenda angústia, porque Jesus era ser humano, ele sentia dor também, ele era humano, foi enviado por nós, mas era humano, e ele orou naquele jardim, pediu para os discípulos: fiquem vigiando, os discípulos dormiram. Jesus orando sozinho, e a Bíblia diz que verteu gotas de sangue dos olhos dele, as lágrimas dele saíam em forma de sangue. E aí ele viu aquele tumulto e chegou naquele local e viu um monte de soldado vindo. Ele já sabia que os soldados estavam vindo para prendê-lo. Foi a última vez que Jesus falou até a sua morte, que ele perguntou: o que vocês querem? Vieram me buscar? Lembram disso? Foi a última palavra de Jesus. E a Bíblia diz que ele foi levado como uma ovelha muda, sem falar nada, porque tinha que se cumprir isso que a gente leu aqui, por mim e por ti, para que hoje a gente pudesse ter e temos liberdade de chegar a Deus e dizer: obrigado, Deus, pelo teu filho que tu enviou por mim. Obrigado, Deus, porque hoje eu posso e eu tenho a liberdade de falar contigo, de chegar a ti. Sabe por quê? Quem já ouviu falar no tal do Santo dos Santos? Já ouviram? Não? Não, né? Até Jesus morrer, quem crê que através de Jesus os nossos pecados são perdoados? Todos nós cremos nisso? Não? Sim ou não? Até a morte de Jesus existia fugiu o nome, não é Sinédrio, existia um templo, um tabernáculo. Esse tabernáculo tinha uma cortina chamada véu, e uma vez por ano era levantado um sacerdote, que era chamado de sumo sacerdote, e eles, durante um ano, eles criavam um melhor animal para oferecer a Deus, né? Mas então eu posso ir no batuque e matar? Não. Isso era para Deus se alegrar do que o homem, não pelo sangue do animal, mas pelo que o homem estava fazendo por ele. E esse sumo sacerdote, em nome, levava para representar todo o povo que participava, levava ao Santo dos Santos,
ao tabernáculo. Tabernáculo não, ao tabernáculo. Passava por baixo de uma cortina que era chamada véu, no Santo dos Santos. Já ouviram falar disso? Não, nunca ouvi falar. Isso está na Bíblia. Aí, como dizia um antigo pastor meu, se tu lesse a Bíblia, tu sabia do que eu estou falando. O tal do Espírito Santo. Quem lembra? Tu lembra, Roberto? O pastor, o nome dele era Roberto do Espírito Santo. Enfim, se Deus aceitasse, se fosse feito bem feito, Deus perdoava os pecados, aquele homem saía lá de dentro. Se Deus não aceitasse, o homem morria lá mesmo, não aguentava a presença de Deus. E aí diz a história que ele entrava com uma cordinha amarrada na canela. História não, isso é verdade. Se morresse lá, os de fora puxassem para fora, porque ninguém podia entrar lá. Quando Jesus aconteceu este ato aqui de inclinar a cabeça e dizer: Pai, está consumado, está feito, acabou. A Bíblia nos diz em sequência, depois pode ler, que aquele véu se rasgou de cima a baixo. Este véu que separava o lugar do tabernáculo do Santo dos Santos. Ficava um monte de gente aqui olhando o que ia acontecer lá, e o sumo sacerdote entrava naquela cortina. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu, aquela cortina rasgou-se de cima a baixo. Já leram isso? Já escutaram isso? Não? E não era uma cortininha qualquer. Essa cortininha, ela tinha 13 metros de altura, 8 de largura e uma espessura de 10 centímetros. Não era uma cortininha qualquer, ela rasgou de cima a baixo. Mas precisava rasgar a cortina quando Jesus morreu? Não, não ia ter efeito nenhum aquela cortina ser rasgada. Mas ela foi rasgada pelo Espírito Santo para que hoje a gente entendesse que não precisa mais de sumo sacerdote, muito menos de sangue de animal para oferecer a Deus, porque o sangue do Cordeiro já verteu lá na cruz. Jesus já morreu por nós. Não precisa de outro sangue, não precisa de sangue de animal, não precisa de uma cortina, de um sumo sacerdote para eu me achegar a Deus. Eu tenho liberdade de me achegar a Deus hoje, porque o véu foi rasgado. Nada bloqueia a nossa chegada a Deus. Por isso que eu disse, é o centro de toda a Bíblia. É isso aqui que a gente leu, a morte de Cristo. Porque a morte de Cristo influi lá do começo da criação até o final. Jesus morreu por todos aqueles que morreram antes dele, mas também pelos que iam morrer depois dele. Por isso que a Bíblia diz, tem aquele tal, duas letrinhas, né? Vamos ver se a gente sabe. Duas letrinhas. AC e D. C. AC significa e DC depois. Jesus morreu pelos antes e pelos depois. Por todos. Isso é o centro da Bíblia para nós. Quem sabe a gente não está entendendo muito. Eu vou encerrar aqui o que eu estou falando. Mas isso aqui é sério, sabe? Se tu tem Bíblia em casa,